está se entrando numa terceira fase dessa relação pós um certo atrito, um gigantesco atrito, né? Na primeira fase, eu acho que havia muita incredulidade de que haveria, de fato, uma ação do governo americano em relação ao governo brasileiro. Na segunda fase, foram as medidas tomadas de tarifas e de aplicação da Lei Magnitsky, que não... muito se falou, inclusive falamos aqui, olha, não vai resolver o problema sozinho, sem ações internas no Brasil. O apoio dos Estados Unidos é muito importante, ele é muito relevante, mas não resolverá sozinho. É importante, é necessário, mas não suficiente para enfrentar o problema. E agora se entra, aparentemente, numa terceira fase, em que essa vai ser uma relação de longo prazo. Ninguém espera que, ou pelo menos eu não espero, que amanhã os Estados Unidos saquem uma nova sanção ou uma solução mágica que vai resolver o problema da falta de Estado de Direito no Brasil. Mas essa relação entre Brasil e Estados Unidos permanecerá, como indica a mensagem do secretário Landau, secretário adjunto, né, secretário de Estado Landau. Tudo indica que esse estremecimento entre Brasil e Estados Unidos vai continuar enquanto permanecerem esses abusos que estão acontecendo no Brasil. Então, se num primeiro momento talvez tenha havido uma incredulidade, num segundo uma aposta nessas medidas que pudessem ter algum resultado em curto prazo, agora é a pressão constante e permanente dos Estados Unidos que vai fazer o cenário ir mudando no Brasil, e isso vai desgastando, não é só Alexandre de Moraes, mas o governo brasileiro como um todo, as relações diplomáticas como um todo, isso vai pesando ao longo do tempo. Eu não espero uma solução amanhã vinda dessa mensagem enviada pelo secretário de Estado adjunto Landau. Agora, Lula continua com as suas bravatas, continua com sua posição de enfrentamento aos Estados Unidos. A gente sabe que a questão da redução das tarifas não vem de uma vitória política de Lula da Silva, mas sim de uma reação ao crescimento de preços nos Estados Unidos, ou seja, a inflação em dólar dentro dos Estados Unidos fez o governo americano repensar sua política de tarifas em alguns casos, o que é bom para o Brasil, sim, mas não é uma vitória política de Lula da Silva como o governo quer apresentar. De todas as maneiras, a pressão americana continua assim sendo muito importante e terá um papel ainda no futuro dessas andanças aqui dentro do Brasil. E outro elemento importante é o aumento da pressão sobre a Venezuela. Isso também respinga na aliança do Foro de São Paulo, na aliança em que Lula da Silva enfiou o Brasil, né? Não é em que está o Brasil, é em que está o PT e, por arrasto, o Brasil. Então, a relação com o governo americano continuará ruim, apesar da redução das tarifas, e isso tende a produzir um efeito de médio prazo, e não numa solução mágica para amanhã, né? Isso os brasileiros não terão vindo dos Estados Unidos, é o que parece nesse momento. O perfil da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também repostou esse texto do Landau. A gente tem a imagem aqui dessa publicação. Praticamente reproduziu o texto, né? Deu um copiar-colar com o Christopher Landau ali embaixo. E o jornal New York Times fez um artigo dizendo o seguinte, olha, o Brasil desafiou o Trump e ganhou. Então traz ali a foto da reunião de Trump com Lula, dizendo que é uma vitória, então, do Brasil em cima das tentativas aí do Trump de alguma forma, influenciar aqui as decisões do Brasil. O presidente Trump tentou manter o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro fora da prisão, mas ele falhou e agora Bolsonaro está preso. Basicamente é isso que diz aqui a legenda desta foto. Christian Lobauer, não. Agora é a vez do Adriano Janturco comentar. De novo, né? O que os brasileiros podem esperar, então? Tem que resolver essa questão dentro de casa. Houve essa queda de tarifas. Ficou claro que foi algo interno dos Estados Unidos, como
bem disse o Ricardo Gomes, questão da inflação, tem eleição também de midterms lá nos Estados Unidos, isso acabou falando mais alto. Você acha que pode vir alguma outra medida agora com a efetivação da prisão do ex-presidente? Achar, não sei realmente, porque inclusive, primeiro não tenho as notícias de bastidores lá, e segundo porque é muito, muito realmente imprevisível a atitude do governo, de forma geral dos governos políticos, ainda mais do governo americano e do governo americano atual. E isso, além das torcidas e da vontade de potência e dos desejos que as pessoas têm e dos políticos de admiração que tem, etc. Tal, isso demonstra o quê? Que Trump agiu muito mal, muito errado. Ele não soube calcular, na verdade. E o Brasil ganhou num sentido muito específico, ganhou sem nem jogar, que foi ótimo, inclusive, né? Porque tem que convenir o seguinte: sem nem entrar em campo, sem nem negociar, com uma, duas reuniões breves, sem entrar no mérito das questões, sem entregar nada, etc. Afinal, Trump recuou. Trump recuou, sim, claro, não por mérito do Brasil, não por mérito das negociações que não teve, não por mérito do governo brasileiro, não por mérito do Itamaraty, mas por motivos internos, pela inflação, etc. Mas isso demonstra o quê? Demonstra ao Brasil e aos outros países que eles podem não negociar, que talvez as mesmas promessas, ameaças e armas usadas por Trump, depois ele mesmo vai recuar em alguns casos. Por quê? Porque tarifas não funcionam, protecionismo não funciona. Nós falamos isso aqui várias vezes, gera entre os vários efeitos, o efeito que está sendo mostrado agora, ou seja, que aumentam os preços para os consumidores internamente, e isso coloca pressão em cima do governo. Então, Trump recuou sem obter nada em troca. Também tem o fato que Trump tentou negociar com o executivo brasileiro, com o governo brasileiro, sobre as questões da prisão de Bolsonaro, sobre algumas garantias sobre Estado de Direito, liberdade de expressão, etc. Mas não é o executivo brasileiro que manda nessas questões. É o judiciário, é o STF. Eu diria que não é o executivo brasileiro que manda mais em nada, ou em quase nada. Na verdade, os donos do poder atualmente são exatamente o judiciário e o STF de forma específica. Então, nem querendo, Lula consegue negociar algo deste sentido, porque não é ele o dono da bola, simplesmente. Não é ele que tem na mão à disposição essas questões aqui. Então, Trump recuou por motivos internos, mas isso mostra exatamente isso, que nem precisa negociar. Aí, claro, Lula depois surfa a onda de forma populista, mentindo, gravou um vídeo falando que seria mérito do Brasil, mérito do governo, mas isso ok. Para os desinformados pode colar um pouco, mas não é isso. É claro que eu sempre critiquei as tarifas e sempre achei que tinha que ter talvez uma lei Magnitsky mais dura, mais abrangente, mais forte, etc. Pode ser que venha agora o endurecimento disso? Pode ser. Mas assim, já passou da hora. A lei Magnitsky é uma lei louvável, porque age individualmente nos responsáveis, enquanto as tarifas tocam um país por inteiro e os produtores, os consumidores como um todo. Então, não discriminam por quem cometeu abusos do Estado de Direito e quem não cometeu. Agora, se isso for suficiente, de novo, sozinho, de fora, não. Deveria ter também um levantamento, um entendimento de parte da mídia, da população, etc., e de entender que realmente, assim como está agora, não funciona. Por quê? Porque mesmo você pensando o que você pode pensar de pior, de Bolsonaro, os bolsonaristas, etc., e do 8 de janeiro, etc., não é assim que a coisa deveria ser conduzida, não é assim que seria conduzida em um país democrático, em um país com Estado de Direito, em um país normal e normalizado. Deveria ter um processo que começa na primeira instância, eventualmente termina no STF, e já seria outra exceção, porque na verdade deveria ser uma corte constitucional normal. Todas as pessoas que não têm foro privilegiado não deveriam
ali estar, etc, etc. Aquilo lá não foi golpe nem aqui, nem na Lua, nem em Marte, nem em outro planeta, nem em outro universo, não existe. Aquilo lá foi simplesmente um protesto que acabou em alguns atos de violência, ocupação, invasão, depredação, etc., mas não foi golpe, e essa para mim é a questão central que tem que ser desmontada. Não foi golpe, já mostrei aqui a definição técnica, científica de golpe. Golpe de domingo não existe, golpe entrando no palácio sem tomar de fato as rédeas do poder não existe, golpe sem forças armadas, exército, polícia não existe, golpe sem armas não existe, golpe com, sociologicamente falando, essas pessoas, o vendedor de pipoca, aposentadas, a velhinha que reza, etc. Tal, não existiu nunca na história dos golpes do planeta Terra. Então, assim, não foi golpe. Foram crimes, mas muito menores que golpe. Assim como está a situação agora, o país simplesmente não vai para frente. Nem na questão jurídica, nem na questão da polarização, nem na questão do Estado de Direito, da liberdade de expressão, e ainda menos na questão econômica. O que nós estamos vendo é só surfando a onda das contas que foram arrumadas precedentemente pelo governo e do PIB mundial. Mas os efeitos negativos da condução econômica já estão por vir. Hoje as contas estão desequilibradas, não obstante a arrecadação do Estado esteja aumentando, o governo consegue estar no vermelho. Qualquer um que assumir em 2026 vai só herdar problemas. O que está aqui no YouTube é só a pontinha do iceberg. Se você quer mais conteúdo, quer aprender a debater, quer refletir, quer conteúdo de especialistas, assine, torne-se membro e aproveite, tá? Eu tô fazendo questão de repetir essa oferta porque já são muitos anos aqui no Brasil Paralelo e, de fato, a gente coloca a verdade em primeiro lugar. Nunca fizemos uma promoção desse tamanho, nunca demos um desconto desse tamanho.